o Marx e o Engels identificam, é isso que nós chamamos de ditadura do proletariado, é a Comuna de Paris. A ideia da gestão democrática da produção, da sociedade, né? Uma radicalização da democracia, uma igualdade fundamental dos sujeitos políticos. Mas me parece que em todo momento o Marx acaba sendo essa continuidade da tradição republicana, né? Quando ele está falando de indivíduos, né? Uma sociedade onde o indivíduo pode se autodesenvolver de maneira livre e maneira completa. E essa é uma frase que aparece no Marx também: o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Então, o Marx tem uma espécie de antropologia filosófica, digamos assim, só que o ser humano é essa criatura múltipla, né? Que tem várias potencialidades ou várias capacidades no seu interior, e que ele merece ter o direito de desenvolver livremente essas várias capacidades para se tornar um ser humano mais completo, e que, em condições capitalistas, sob o domínio do trabalho alienado, né, esse ser humano, que é potencialmente múltiplo e variado, ele é de alguma maneira mutilado, né, nas suas possibilidades de desenvolvimento. Então, uma sociedade comunista é aquela que permite que o indivíduo possa se autodesenvolver, né, na sua associação com os outros indivíduos, compreendendo que o desenvolvimento de um depende do desenvolvimento do outro, que é o que nós chamamos, eu e a Sandra Lena, de um individualismo esclarecido, né? Quando você se preocupando no seu autodesenvolvimento, se você levasse a sério isso, você teria que se preocupar também com o autodesenvolvimento das pessoas que o cercam, né? Que afinal, que de alguma forma compõem o mundo em que você vive, a comunidade que você vive. Bom, essa ideia de uma sociedade sem classes, da possibilidade do livre autodesenvolvimento dos indivíduos, a recusa a uma sociedade marcada por uma classe dominante ou pela alienação do trabalho, né, é o conteúdo positivo do comunismo. Bom, eu acho que esse conteúdo positivo, ele tem uma certa eternidade. Por isso no artigo a gente fala, enquanto ideia, né, essa ideia é uma ideia universal e é uma ideia eterna. Você vê que essa ideia, vez por outra, aparece na história, né? É quase como... Vocês sabem que eu tenho um pezinho na biologia, né? Minha formação original é em biólogo, né? Como biólogo. É quase como se a natureza humana biológica recusasse a ruptura histórica que produziu a sociedade de classe. Você sabe que a espécie humana, enquanto espécie biológica, tem uns 250 mil anos, mais ou menos, né? Alguns consideram mais, outros menos. E a sociedade de classes é um fenômeno dentro da história humana muito mais recente. Não tem nem 10 mil anos de sociedade de classe, menos, talvez 6, 7 mil. Em alguns lugares do mundo é um fenômeno desse século, digamos assim. Você estabelecer a divisão social, uma diferença entre os que têm e os que não têm, os que mandam e os que obedecem, né? Não é um fenômeno eterno da humanidade. É quase como se fizesse parte do ser humano também se rebelar à própria existência dessa divisão social e sonhar com uma sociedade reconciliada. Então esse sonho de uma sociedade reconciliada, onde não tenha opressores e oprimidos, explorados e exploradores, é um impulso que está presente ao longo de toda a história de classe, né? Por isso que a gente, no artigo, faz questão de ressaltar: enquanto houver classe, vai haver luta de classes. Enquanto houver luta de classes, vai ter uma espécie de horizonte utópico, né, de uma visão de uma sociedade sem classe. E isso aparece, já na aula passada, eu havia dito que de alguma maneira aparece nas comunidades cristãs primitivas, né? Quando você vê lá nos Atos dos Apóstolos, dizendo, e cada um, né, contribuía com o que podia e colocava lá no centro da assembleia dos irmãos e irmãs, e era distribuído a cada um segundo a sua necessidade, né? Que é o slogan que o Marx vai, na crítica ao programa de Gotha, dizer que no estado avançado da sociedade comunista esse vai ser o slogan, né? O estandarte dela vai estar escrito de cada um conforme as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. E esse era um lema que estava presente nas comunidades cristãs primitivas. A gente
tinha falado também como esse mote, o omnia sunt communia, né? Todas as coisas são comuns, né? É algo que aparece repetidamente na história de um cristianismo popular, de um cristianismo radical, nas revoltas camponesas da Reforma Radical, de alguma maneira na teologia da libertação também, essa ideia de que as coisas são comuns, né? A terra é comum. Então a ideia de uma sociedade de classes, ela aparece toda vida que você tem uma sociedade sem... A ideia de uma sociedade sem classe aparece toda vida que você tem uma sociedade de classes, né? E essa é uma tensão eterna que marca a história humana recente. Então esse é o elemento positivo do comunismo. O que é, em uma palavra, comunismo? Dizer uma sociedade sem classe e sem opressões estruturais, ou seja, uma sociedade de alguma maneira que não é marcada por uma divisão fundamental entre os que têm e os que não têm, entre os que mandam e os que obedecem. E isso vai aparecer na tradição, seja marxista, seja tradição utópica, como esse desejo de uma sociedade reconciliada, uma sociedade não marcada pela divisão. Bom, isso aparece no Marx, mas aparece, como eu havia dito, relativamente pouco. A ênfase no Marx parece estar muito mais no comunismo como movimento. Eu tinha dito, né, eu tinha falado agora do comunismo como ideia, enquanto ideia é uma ideia que, ao meu ver, é verdadeira, universal e eterna, né? Mas o que aparece mais nos escritos do Marx é o comunismo como movimento. Inclusive tem um trecho célebre, famoso na ideologia alemã, né, que ele fala: o comunismo não é um estado ideal que nós queremos, né, de alguma maneira realizar no mundo, não é uma forma a ser imposta no mundo, né, mas o comunismo é o movimento realmente existente que altera o atual estado de coisas, né, e esse movimento já está em marcha, certo? Então, nesse sentido, o comunismo não é um horizonte utópico de um mais além ou de uma ideia a ser implementada no mundo, mas é algo que já está em movimento, em marcha. E isso a gente também poderia entender de duas maneiras. Nas cartas já da juventude, o Marx coloca, não sei exatamente se foi para o Kuhlmann que ele manda essa carta, que fala: olha, a diferença do nosso partido, da nossa posição política, né, é que antes as pessoas tinham uma certa ideia abstrata e queriam implantar esse programa. E nós trabalhamos com as tendências que já estão aí, né? Nós fazemos uma crítica implacável a tudo que existe, né? E o movimento político é uma crítica prática, imanente. Então, eu estava trabalhando com uma ideia mais transcendente do comunismo, né? O comunismo como algo que transcende o estado de coisas, né? Mas o Marx, quando ele vai falar politicamente, explicitamente, ele usa muito mais a ideia de comunismo como um movimento, como uma crítica imanente ao que está aí, certo? E nesse sentido ele parece querer encontrar tanto as tendências no interior da dinâmica capitalista que parecem empurrar o capitalismo para fora de si mesmo, né? Por exemplo, quando ele vai falar do desenvolvimento das forças produtivas, da tendência do capitalismo de socializar a produção, né, de montar uma rede de cooperação global entre produtores. O capitalismo faz isso, né? Não é o comunismo que vai precisar fazer para o Marx. O capitalismo monta uma rede, né, de produtores cooperados, né? Só que o caráter da propriedade privada faz com que essa socialização seja uma socialização exterior, né, de alguma maneira indiferente, inconsciente dos produtores, né? Existe uma cooperação em larga escala, mas essa cooperação se dá de maneira inconsciente. Mas o próprio capitalismo vai tornando a produção socializada. Não é o socialismo que faz isso, é o capitalismo, para o Marx. Assim como também a própria dinâmica do capitalismo vai gerar uma concentração produtiva, na forma da grande indústria, né, das grandes empresas também articuladas em cadeias e tal. O que vai gerar também uma produção planejada numa escala cada vez maior, né? Imagina você sair de uma pequena produção artesanal, né, a partir do trabalho familiar, a partir de uma pequena propriedade de terra, e você agora ter essas mega estruturas produtivas que se expandem no tempo e no espaço e que articulam milhares de pessoas, né, na produção social, na organização social do trabalho. Então,
o Marx tentava entender no desenvolvimento do capitalismo, na socialização da produção, né, no aumento da cooperação do trabalho social, no aumento das próprias unidades produtivas, do planejamento científico e técnico da produção, as condições de romper essa casca capitalista, né, e gerir esse tipo de produção cooperativizada e socializada de maneira consciente e democrática. Então, essa é uma coisa curiosa. Acho que o Jean, até depois a gente poderia entrar nesse debate também, né, que o Marx está sempre trabalhando com a ideia de que o anticapitalismo ele deve vir por dentro do capitalismo. Você tem que entender quais são as tendências materiais de desenvolvimento do capitalismo para intervir nelas, né? Então, uma das primeiras grandes polêmicas do Marx é com uma certa prática ludista, por assim dizer, né, de combater os excessos das primeiras expressões do capitalismo industrial com a recusa à grande indústria, a recusa à máquina. Mas o Marx reconhecia que a máquina estava destruindo certas formas comunitárias de organização. A máquina estava transformando a vida dos artesãos, né, de maneira negativa, estava proletarizando esses artesãos, né, e agora jogando eles soltos nesse exército aí industrial de mão de obra muitas vezes barata, né? Então, esse pessoal que destrói a máquina tem um sentido no que eles estão fazendo. A máquina está destruindo a vida tradicional deles, certo? Então eles têm uma razão de se rebelar. Mas não se trata de reagir de forma reacionária, por assim dizer, né? De tentar impedir esse progresso, mas de usar a maquinária para fins emancipatórios, né?